Olá, meu povo. Vamos resolver exercícios usando o princípio multiplicativo? Vamos lá. Primeira questão diz assim: existem 2 vias de locomoção de uma cidade A para a cidade B e 3 vias de locomoção de uma cidade B à cidade C. De quantas maneiras pode-se ir da cidade A a C passando por B? Vejam, da cidade A à cidade B nós temos 2 possibilidades de escolha. Da cidade B para a cidade C, nós temos 3 possibilidades de escolha. Para cada escolha feita aqui, eu tenho 3 aqui. Como nesse caso eu tenho 2 possibilidades, usando o princípio multiplicativo, como vimos na aula passada, basta multiplicar 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Portanto, da cidade A até a cidade C, passando pela cidade B, nós temos 6 possibilidades de escolha. A segunda questão diz assim: de quantas maneiras diferentes pode-se vestir uma pessoa que tenha 5 camisas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 pares de sapato? Usando o mesmo princípio, nós temos 5 possibilidades de escolha para a camisa, vezes 3 possibilidades de escolha de calça, vezes 2 possibilidades de escolha para a meia e 2 possibilidades de escolha para os sapatos. Portanto, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. A próxima questão diz que ao lançarmos sucessivamente 3 moedas diferentes, quantas são as possibilidades de resultado? Vejam, se são moedas, nós sabemos que aqui só pode dar 2 coisas, ou cara ou coroa. Então, 2 possibilidades para a primeira moeda, vezes 2 possibilidades para a segunda, vezes 2 possibilidades para a terceira. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8 possibilidades de escolha de tudo. Para a quarta questão, diz assim, que em um restaurante há 5 tipos de salada, 4 tipos de pratos quentes e 3 tipos de sobremesa. De quantas maneiras podemos fazer uma refeição composta de uma salada, um prato quente e uma sobremesa? Ora, eu tenho 5 possibilidades de escolha para a salada, vezes 4 possibilidades de escolha para o prato quente, vezes 3 possibilidades de escolha para a sobremesa. 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60. Portanto, nós temos 60 possibilidades de escolha dessa refeição. A quinta questão, muito cuidado na interpretação de texto. O português tem que ser muito nosso amigo. A gente tem que dominar a nossa língua materna, né, nessas interpretações de texto, senão resolvemos de forma enganosa. Vamos lá. Diz assim que quantos números de 2 algarismos podemos formar, sabendo que o algarismo das dezenas corresponde ao múltiplo de 2 diferente de 0 e o algarismo das unidades corresponde ao múltiplo de 3. Vejam, na escolha das dezenas, a gente sabe que não pode colocar 0. Porque o primeiro número não pode ser 0. Nesse caso aqui, por quê? Porque só tem unidade e dezena. Então, nunca o primeiro número pode ser 0, certo? E aqui ele pede que essa primeira escolha seja um número par. Então, poderia ser 0, 2, 4, 6, 8. Todavia, o 0 vai ser excluído. Os pares são esses, não é isso? Mas excluímos o 0. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 possibilidades de escolha. Para a casa das unidades, ele pede que seja um múltiplo de 3. Para quem não lembra o que é o múltiplo de 3, basta multiplicar 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4 e assim sucessivamente, não é? Aqui, ó, se é múltiplo de 3 é 0, 3, 6, 9, né? Porque aqui eu só posso botar um número. O próximo seria 12, mas 12 é composto de 2 algarismos, então eu não posso colocar 12 dentre essas opções. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 possibilidades de escolha. Então, 4 para a casa das dezenas, vezes 4 a casa das unidades, 4 vezes 4, 16. Ok? Próxima questão diz assim:
usando somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números de dois algarismos podemos formar? Olha só, aqui um algarismo, outro algarismo. Eu tenho 6 possibilidades de escolha para o primeiro número, vezes 6 possibilidades de escolha para o segundo. 6 vezes 6, 36. Bem facilzinho essas questões. Aqui tem que prestar um pouco mais atenção ao texto, tá? Usando somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos números pares de dois algarismos podemos formar? Vejam que ele quer que essa dupla aqui seja um número par. E qual a condição de que um número seja par? Que a casa das unidades seja par. Então vejam que na casa das unidades eu só posso botar 2, 4, 6, dentro do universo que ele me ofereceu, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dentre esses números, os pares só são 2, 4 e 6. Para a casa das dezenas, eu tenho todos os números ofertados como possibilidades, portanto, 6 possibilidades. Então, 6 vezes 3, 18. Ok? Na próxima questão diz assim, usando somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos números de dois algarismos distintos, ou seja, um diferente do outro, podemos formar? É a mesma coisa o raciocínio das dezenas que o anterior. Nós temos como opção as 6 possibilidades de algarismos, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Com relação à casa das unidades, ele quer dois algarismos apenas, porém distintos. Ele quer todos esses 6 números, exceto o que eu usei anteriormente. Então, vamos supor que eu tenha escolhido aqui o número 1. Aqui, eu vou poder usar todos esses 6 menos o 1. Portanto, eu vou ter 5 possibilidades. Vamos supor que eu tenha escolhido aqui o número 2. Eu vou poder escolher aqui todos os 6 números, exceto o número 2. Portanto, também 5 possibilidades. Então, o raciocínio é o mesmo para qualquer escolha das unidades, que depende da escolha das dezenas. Logo, eu tenho 6 vezes 5 possibilidades, que são 30 possibilidades de montar essas dezenas, ok? Vejam que aqui eu coloquei 6 menos 1, que esse menos 1 é menos o termo anterior, não é o algarismo 1, é menos o termo anterior. Ok, pessoal? Próxima questão diz assim, usando somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos números de dois algarismos pares podemos formar? Vejam, os dois algarismos têm que ser pares. Então, nesse caso, 2, 4 e 6 para a casa das dezenas e 2, 4 e 6 para a casa das unidades. Então, eu tenho 3 possibilidades para a primeira escolha, vezes 3 possibilidades para a segunda. Logo, 3 vezes 3, 9 possibilidades. Na 10ª questão, diz que uma prova é composta de 7 questões do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras um aluno pode responder a essa prova aleatoriamente, ou seja, chutando as questões? Esse aluno eu acho que não estudou, não é como você não, né? Mas vamos ver a situação dessa pessoa. Ele tem, para a escolha da primeira questão, verdadeiro ou falso, 2 possibilidades. Para a segunda, verdadeiro ou falso, 2 possibilidades. E assim sucessivamente até a 7ª questão. Agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Bom, pessoal, paramos por aqui, tá? Espero que eu possa ter ajudado vocês na resolução das questões e que vocês tenham acertado antes de ver as respostas. Fiquem com Deus, Deus abençoe.
Até a próxima aula. Tchau, tchau.